A paz do Senhor, pessoal, alunos de teologia do curso básico da FAESP. A matéria é Evangelhos e Atos, né? Panorama do Novo Testamento 1, aula 2. E vamos lá. Na primeira aula, que falamos do capítulo 1, 2, né? E 3, vimos ali os antecedentes dos evangelhos, a contextualização, né? Um panorama político, um panorama religioso, um panorama social, cultural. Quando os evangelhos foram escritos, os evangelistas, o primeiro evangelho escrito foi o de Atos. Os evangelistas, eles já estavam lá pelo ano 50 depois de Cristo. Os evangelhos foram escritos antes da destruição do templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Então a escrita dos evangelhos, ela é tardia, né? Talvez porque eles esperassem que Cristo voltasse, o cumprimento da volta de Cristo fosse naqueles dias lá, né, no primeiro século. Não sei, e também não era muito fácil escrever um livro naquela época, né? Então, os evangelhos não foram escritos. Marcos, por exemplo, foi escrito pelo ano 40, alguns anos, 5, 6 anos depois de Cristo, né? Então, se datarmos a morte de Cristo no ano 35, 33 a 35, vamos ter o Evangelho de Marcos escrito 5, 6 anos depois, e os outros evangelhos por volta do ano 50, né? Então, uma escrita bem tardia. Quando os evangelhos foram escritos, os evangelistas, cada um deles deu a sua visão sobre Cristo. Por isso, cada evangelista vê de uma forma diferente. Vimos nas outras aulas anteriores também o panorama, né? Israel estava dominado pelos romanos, que sucederam os gregos, né? E antes dos gregos vieram os persas e antes os babilônicos. Então, o Império Babilônico, Persa, Grego e Romano são os 4 impérios representados pelos 4 animais da visão de Daniel, ou as 4 partes em que a estátua da visão de Daniel foi dividida, né? Israel foi para o cativeiro em 586 no primeiro império, o Império Babilônico, narrado lá em 2 Crônicas 36, profetizado por Jeremias e vivido o cativeiro ali, os 40 anos, por Daniel. Então Daniel é o profeta que profetiza, que tem seu ministério durante o cativeiro babilônico. Ele vive ali na Babilônia nos 40 anos, né, no período babilônico e também no período persa. O episódio da Cova dos Leões se dá no governo persa já do rei Ciro. Então, caído o Império Babilônico, sucedeu o Império Persa, do Persa. Depois o Império Grego. No Império Persa há o retorno dos judeus, narrado lá em Esdras e Neemias. Importante ler esses livros para a gente ter uma ideia do que acontece nesse ambiente, nesse retorno, né? Zorobabel lidera a primeira leva dos que voltam do cativeiro. E eles começam o trabalho de reconstrução dos muros e do templo, né? Eles só conseguem reconstruir os muros, o templo não é reconstruído. Somente lá no ano 50, né, antes de Cristo, é que Herodes, o governador romano, ele faz a construção do templo. Herodes foi um rei muito mau, um rei muito cruel, mas deve-se muito Herodes na modernização de Jerusalém, na construção do templo, que não ficava devendo nada para o templo de Salomão. Nesse meio tempo, em que o governo persa liberta os judeus para a reconstrução, para a volta a Jerusalém, surge o governo grego, e o governo grego liderado por Alexandre o Grande. E então vem a influência grega na cultura, na filosofia, nas vestes, na comida, em tudo, né? E até na religião. Surgem grupos de judeus do período pós-cativeiro, como os escribas, fariseus e saduceus, uns defendem, outros abraçam, uns combatem, outros defendem, né? Então assim surgem os
saduceus e os fariseus. Os saduceus abraçam a filosofia grega, os fariseus rejeitam a filosofia grega. Muito bem, depois disso nós temos aí o governo romano, né? E passado o período interbíblico, o governo romano. Então, quando o apóstolo Paulo fala de plenitude dos tempos, lá em Gálatas, ele está se referindo exatamente ao mundo pronto para receber o evangelho. E aí cada evangelista vai narrar os evangelhos de Jesus Cristo de acordo com a sua perspectiva, com a sua ótica, né? Vendo do seu prisma. O primeiro dos evangelhos é o evangelho de Marcos. Então nós vamos lá para o evangelho, embora aqui vamos começar, né? O livro começa por Mateus, no capítulo número 4, os evangelhos de Jesus Cristo, escrito por Mateus, o evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus. Mateus é aquele evangelista que escreve para os judeus, apresenta Jesus como rei dos judeus, ele traz uma genealogia desde Abraão, né? Ele escreve para os judeus, mostrando Jesus como rei dos judeus, e esse é a intenção de Mateus, né? Direcionar Jesus para os judeus, dizendo que ele é o rei dos judeus prometido, tanto que ele traz a genealogia de Jesus e dizendo que Jesus é filho de Davi, porque há uma profecia que dizia que da casa de Davi nunca faltaria um rei, né? Então, ele apresenta Jesus como filho, como rei dos judeus, rei dos judeus. Depois o evangelista Marcos, né? O segundo aí, Mateus, Marcos. Marcos, ele já escreve para os romanos, né? Apresenta Jesus como servo sofredor, mas servo operante, como servo trabalhador, porque os romanos gostavam, né, dessa perspectiva do trabalho. Veja, no capítulo número 4, já estamos falando de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos. Marcos, ele escreve direcionado aos romanos e apresenta Jesus como servo, né? Servo sofredor. Então você vai ler aí no livro que a perspectiva de Marcos é para os romanos. Os romanos. Por isso o livro de Marcos, ele é um livro interessante, pequeno, né? E que apresenta Jesus dessa forma. O terceiro evangelista aqui do livro é o evangelista Lucas. Lucas, ele não foi apóstolo de Jesus Cristo, Mateus sim, discípulo e apóstolo. Marcos não foi, né, discípulo de Jesus, e não foi apóstolo. Lucas também não, né? Lucas era um médico, um escritor, um pesquisador, um homem de uma cultura diferente dos demais. E Lucas apresenta Jesus para os gregos. O evangelho, o seu propósito, o seu destino, público-alvo são os gregos, né? E apresenta Jesus como homem perfeito, porque os gregos buscavam a perfeição. Então apresenta Jesus como o homem perfeito. E já então o último evangelho é o evangelho de João, é o quarto evangelho, está no capítulo de número 7, é João. Então João já é um escritor mais teológico, apresenta Jesus para o mundo todo, para os gentios, para todas as pessoas. O destaque é para João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, apresenta Jesus como filho de Deus. E destaque para o público-alvo de João é o mundo todo. E o destaque é o capítulo 1, que ele fala de Jesus como o princípio, né? Jesus estava no princípio, ele é o Logos. Porque na época a palavra Logos era muito difundida entre os gregos, né? Eles tinham uma definição sobre Logos. Os gregos achavam na filosofia grega que não tinha como entrar em contato com Deus. Ninguém podia conhecer a Deus. Só podia chegar a Deus através do Logos. E Logos era a alma do universo. Então, essa palavra era muito usada na época. Então, por isso João diz que ele era o Logos, né? O Logos é a palavra. Então, quando ele diz no capítulo 1, João 1:1, no princípio, ele era o verbo. Porque verbo define ação. Então,
Quando Moisés escreve Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, Moisés escreve Deus, a palavra Elohim é plural, mas ele escreve Deus, a tradução é Deus, porque não havia a palavra trindade na época. Então Moisés estava querendo dizer que a trindade criou todas as coisas. E aí João vem e ressalta que Jesus estava no princípio. Ele diz que é por meio dele que todas as coisas foram criadas, porque ele é a palavra de Deus. Jesus é o verbo criador, é a ação, é através do qual Deus criou todas as coisas. Então, se nós pudéssemos traduzir isto numa linguagem popular, diríamos assim: a criação foi obra da Trindade. Deus ordenava, Jesus criava e o Espírito Santo dava vida, né? Harmonia. Veja que Colossenses 2:16 diz assim que Jesus, nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Hebreus diz que também Deus criou através de Cristo todas as coisas. Então Jesus é a palavra que Deus dizia, haja. Então, através de Jesus, foi criado todas as coisas. Por isso João é o evangelista mais teológico, né? Todo o seu livro, ele trata Jesus assim, como o Salvador de todo o mundo. É importante você ler o livro e verificar aí direitinho sobre a perspectiva de cada evangelista no escrito de cada evangelho. Mateus é para os judeus, Marcos para os gregos, Lucas para os romanos, Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para todo mundo. Mateus apresenta Jesus como filho de Deus, rei dos judeus. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, o servo em ação. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Deus é encarnado, salvador de todo mundo, né? João 3:16. Então Deus abençoe a sua vida. E esta aula é curtinha, mas é uma análise dos 4 livros. Na próxima aula a gente fala mais sobre esse tema. Deus te abençoe.